Olá, pessoal! Esse trabalho foi realizado pelos acadêmicos do quarto período de Engenharia Química da Faculdade de Telêmaco Borba, da disciplina de Cálculo 3, ministrada pela professora Fabiana Rosa. Modelagem com equações diferenciais de primeira ordem. A introdução. É uma equação cuja variável é uma função e existem derivadas dessa função. O objetivo é encontrar taxas de variação com o tempo das grandezas que caracterizam o problema. Quando resolvida, pode-se extrair informações relevantes e possivelmente prever seu comportamento. Para resolver as equações diferenciais de primeira ordem, não existe um método correto. Existem algumas categorias de equações diferenciais, sendo elas lineares, separáveis e exatas. Também é muito comum a utilização de softwares para a resolução e criação de gráficos dessas equações, como o software Maxima, sendo o mais utilizado e de gratuito acesso e o que foi utilizado nesse trabalho. O problema. Um tanque contém inicialmente 120 litros de água pura. Uma mistura contendo uma concentração gramas por litro de sal entra no tanque a uma taxa de 2 litros por minuto. E uma mistura bem mexida sai do tanque a mesma taxa. Encontre uma expressão para a quantidade de sal no tanque em qualquer instante t em termos de gama. Encontre também a quantidade limite de sal no tanque quando t tende ao infinito. Esse problema não é nada menos que uma equação de balanço de massa. Então, inicialmente, a gente vai tirar as informações que iremos precisar. Inicialmente, no tempo zero, nós temos que não há nada de sal no tanque. Então, a quantidade de sal no tanque, quando o tempo é zero. O volume ele é sempre constante no tanque, que sempre vai ser os 120 litros de água. E aí, quando começar a entrar o sal, o volume vai se manter constante, porque a vazão de saída e de entrada é a mesma. E a concentração de sal que entra foi, então, determinada como o símbolo gama, e a concentração de saída vai ser a quantidade de sal que tem no tanque, divididos pelo volume, que é 120. Então, a vazão de sal que entra e a que sai sempre vai ser 2 litros por minuto. Então, para a entrada, a gente tem a concentração de entrada vezes a vazão de entrada. Vai ser gama vezes o 2 litros por minuto. E a saída vai ser a concentração de saída, que sai do tanque, que é o QT, quantidade de sal no tanque em função do tempo, sobre o volume de 120, vezes a vazão de saída, que também é 2. Simplificando, então, a quantidade de sal no tanque em função do tempo, sobre 60. Colocando, então, na forma de equação diferencial, a gente vai ter dQ sobre dt igual a entrada, que a gente definiu como gama vezes 2, menos a saída, que vai ser o QT sobre 60. Simplificando, então, fazendo um mínimo, a gente vai ter dQ sobre dt igual a 120 gama menos QT sobre 60. Fazendo a integração, então, depois de ter separado as variáveis, aqui nesse lado a gente vai ter o menos ln de 120 gama menos QT, e aqui vai ficar só, a gente separa 1 sobre 60, e vai ficar, então, a integral de dt, que vai ser t, então vai ficar t sobre 60 mais a constante, e aí a gente multiplica por menos 1, para poder tirar esse sinal negativo desse lado. Então, a gente vai ter o ln de 120 gama menos QT igual a menos t sobre 60 mais c. Agora, aplicando propriedades logarítmicas, né? A gente vai ter o 120 gama menos QT igual a Euler de menos t sobre 60 mais c.
Novamente, aplicando propriedades logarítmicas, a gente tem uma soma ali no Euler. A gente vai deixar Euler embaixo também, só que numa multiplicação. E a Euler elevado a uma constante, é uma constante, então ficou 120 gama menos QT igual a Euler de menos T sobre 60 vezes C. E aqui a gente vai agora isolar o QT, que é como a gente quer deixar a função. Então, vai ficar o menos QT igual a Euler de menos T sobre 60 vezes C menos o 120 gama. Novamente, a gente vai multiplicar por menos 1 para tirar esse sinal negativo. A gente vai ficar com a solução geral, então, QT, então a quantidade de sal em função do tempo igual a Euler menos Euler de menos T sobre 60 vezes C mais 120 gama. Aí a gente vai ter aqui as condições iniciais. Quando o tempo é zero, a quantidade de sal no tanque também é zero. Então, zero igual a menos Euler de zero, substituindo T por zero, sobre 60 vezes a constante mais 120 gama. Aqui vai dar zero, então vai dar menos 1 vezes a constante, vai dar menos a constante mais 120 gama. Passando 120 gama para o outro lado, para isolar o C, ele vai ter menos 120 gama igual a menos C. Então, ele vai ser C igual a 120 gama. Agora, pegando o valor da constante e substituindo na solução geral. A gente vai ter a quantidade de sal no tanque funcionando em qualquer instante t igual a menos Euler de menos T sobre 60 vezes 120 gama mais 120 gama. Aqui a gente tem uma multiplicação, tem 120 aqui e 120 aqui. A gente vai colocar ela em evidência. Então, vai ser que T igual a 120 gama vezes 1 menos Euler de menos T sobre 60. Aqui foi feito, então, dividindo, né? 120 dividido por menos Euler de menos T sobre 60 vezes 120 vai ficar 1. 1 menos Euler de menos T sobre 60. E 120 por 120 gama vai ficar 1. Encontre também, então, a próxima questão é a quantidade de limite de sal no tanque quando T tende ao infinito. Quando T tende ao infinito, então, substituindo o T por infinito, a gente vai ter infinito sobre 60. E esse valor vai ser zero, né? Qualquer valor sobre infinito sobre qualquer valor é zero, né? Então, vai ser Euler elevado a zero, que vai dar 1. E aqui, então, a gente só substituiu. Então, a quantidade de sal no tanque, quando ele T tende ao infinito, vai ser 120 gama vezes 1 menos Euler elevado a zero, que é 1, 1 menos 1. Cancela aqui. E vai ficar apenas a Q, quando T tende ao infinito, igual a 120 gama. Agora, a gente utilizou o software Máxima para fazer a plotagem do gráfico. Aqui a gente tem o comando para expressar a função. E aqui o comando para o gráfico. A gente usou uma escala para x de 1 até 10 e para y também. Aqui y vai ser a concentração de entrada e x o tempo. Em y a gente tem a concentração de entrada e em x o tempo. E aqui a quantidade de sal no tanque em função do tempo e da concentração de entrada. A gente verificou então que a quantidade de sal no tanque em função do tempo ele vai aumentando à medida que aumenta a concentração e o tempo. Aqui quando é o máximo dela, quando a concentração seria 20, concentração aqui em gramas por litro, e aqui o tempo em minuto. Quando temos, então, aqui 10 minutos e o máximo de concentração nessa escala aqui é 20, a gente tem, então, a quantidade de sal no tanque, 400.
E também a gente verificou que à medida, se a gente fixar uma quantidade da concentração e ir aumentando o tempo, há pouca variação na quantidade de sal no tanque. A gente fixar uma quantidade aqui, aumentando o tempo, há pouca variação. Mas fixando um tempo e aumentando a concentração, há uma maior variação. Mas para melhores resultados, sempre vai ser mais tempo e maior concentração. Como conclusão nesse trabalho, temos que foi possível aprender mais sobre a modelagem do sistema e como cada tipo de sistema. Nesse caso, envolvendo uma mistura em um tanque, tem uma maneira de resolver a equação diferencial de primeira ordem descrita desse problema. O software Máxima foi interessante para a melhor compreensão de como a quantidade de sal no tanque iria se comportar sem a necessidade de muitos cálculos para se chegar nas soluções, agregando assim a resolução do problema. Muito obrigado.